Olá, olá, 27 de maio de 2020, confira as principais notícias desta quarta-feira. Maranhão registra mais de 1.800 novos casos do novo coronavírus e recuperou mais de 6.000 pacientes. Secretário de Saúde do Estado fala sobre aglomeração nas praias e na Rua Grande. Em Imperatriz, é tranquilo o movimento para saque da segunda parcela do auxílio emergencial. Maternidade de alta complexidade do Maranhão está com baixo estoque no banco de leite. Fique ligado na TV Difusora. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Uma excelente quarta-feira para você que nos acompanha em todo o estado, aqui pela TV Difusora e pelas nossas plataformas digitais, no Facebook e no Instagram também. A sua participação é fundamental, comentando, falando como é que você está, como é que está aí no seu bairro, na sua cidade, né? Como é que as pessoas estão reagindo a essa questão da pandemia ainda. Nós temos aí um estudo de uma universidade lá no Rio Grande do Sul, lá de Pelotas, mostrando que o Maranhão é o segundo estado que não, em relação ao distanciamento social, né, que não, as pessoas não estão respeitando esse distanciamento social. Hoje à tarde haverá uma entrevista coletiva, inclusive, dessa universidade lá de Pelotas, dando detalhes sobre essa pesquisa, que vai apontar outros dados também em relação à Covid no Brasil. E a gente vai trazer essas informações para você também. Hoje à tarde há, portanto, essa coletiva. E a gente já ouviu, inclusive, o secretário de Saúde aqui do Estado, já que nós, independente de pesquisa, a gente viu aí nas reportagens, né, durante essa semana, um número grande de pessoas nas praias no fim de semana, na Rua Grande, depois do fim do lockdown. E a pergunta que fica é, já dá para ficar nesse clima de tranquilidade mesmo aqui em São Luís? Está tudo bem no estado todo, né? Já dá para a gente relaxar e sair de casa mesmo sem uma necessidade extrema? Daqui a pouco o secretário de Saúde vai falar sobre essa situação aqui no estado, para a gente aqui no Bom Dia Maranhão, numa entrevista exclusiva aqui para o Bom Dia, especificamente sobre esse ponto, tá bom? São 7 horas e mais 2 minutos, 7:02, quarta-feira, e você ligado aqui na TV Difusora. O Maranhão registrou mais de 1.800 casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas. Vai lembrar que esses são os registros feitos, né? Eduardo Ericeira tem o último boletim da Secretaria de Estado de Saúde, divulga para nós, inclusive, agora esses números atualizados. Eduardo, bom dia. Pois é, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Como você disse, daqui a pouco você vai conversar, um bate-papo, diálogo importante aí com o secretário estadual de Saúde, Carlos Lula. Você falava sobre esse dado preocupante, né, Adalberto? Essa Universidade de Pelotas, lá no Rio Grande do Sul, que identificou que o Maranhão é o segundo estado que menos respeita essa recomendação do isolamento social e do distanciamento social, que ainda é a principal medida para evitar o avanço do novo coronavírus. E aqui a gente, mais uma vez, reforça, ninguém é obrigado a ficar em casa, mas é apenas uma recomendação, é a única forma, segundo os estudiosos, de conter o avanço do novo coronavírus, é justamente mantendo esse distanciamento social. E, infelizmente, a gente percebe que muita gente não respeita. O comércio na Rua Grande ainda está fechado, há uma possibilidade aí, uma perspectiva de abertura no dia 1º de junho, e não se entende porque tanta gente passando na Rua Grande, é uma diferença absurda do período de lockdown, quer dizer, é necessário um decreto para que as pessoas entendam que é uma recomendação que cuida da saúde dessas próprias pessoas e dos familiares, enfim, das pessoas que convivem com elas. É uma situação de fato bastante delicada. Na Avenida Litorânea tem muitas pessoas que vão até o local praticar atividade física, evitando aglomeração, mantendo o distanciamento social importante, mas a gente percebe que tem muitas pessoas na areia, na faixa de areia, tomando banho no mar, e infelizmente aí mantendo essas aglomerações, o que há possibilidade maior, não utilizando máscara, há uma possibilidade maior de contágio pelo novo coronavírus. Então é uma situação bastante delicada, infelizmente. A gente vai trazer aqui os dados atualizados agora, Adalberto. Daqui a pouco, como eu disse, você também reforçou aí, vai conversar com o secretário de Saúde, mas foram 1.867 novos casos, há uma curva muito elevada ainda aqui no estado do Maranhão, principalmente no interior do estado, onde o número de casos aumenta bastante. Aqui na Grande Ilha está, de certa forma, sob controle, mas essas atitudes tomadas pelas pessoas, infelizmente, vai acabar fazendo com que esses casos aumentem novamente. É o que a gente não espera que aconteça, mas pelo comportamento aí, já há uma perspectiva nesse sentido, porque a gente sabe que tem que se manter esse distanciamento social. O estado já soma agora 26.145 casos, pessoas infectadas aí pelo novo coronavírus, segundo o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde. São 6.664 pessoas curadas, uma quantidade bem elevada, e aqui a gente chama a atenção. Não é possível que a pessoa não se sensibilize. Eu de repente sou uma pessoa nova, não vou pegar. Já foi confirmado que pessoas mais jovens, pessoas mais novas, também podem ser infectadas pelo novo coronavírus,
e em menores casos, mas há a possibilidade também de que essas pessoas possam morrer vítima aí da Covid-19. Então, da importância de seguir essa recomendação. E não é possível que uma pessoa não se sensibilize. Às vezes as autoridades falam, algumas autoridades falam erroneamente que a grande maioria se recupera. De fato a grande maioria vai se recuperar. Mas não é possível que uma pessoa não se sensibilize com uma pessoa que perdeu a vida, mesmo que não conheça. Já são várias pessoas aqui no estado do Maranhão e também no Brasil e até no mundo. Infelizmente, 853 pessoas perderam a vida aqui no estado do Maranhão, vítimas aí da Covid-19. São vários municípios, já praticamente todos os municípios com pessoas infectadas com casos confirmados do novo coronavírus aqui no estado do Maranhão. Só nas últimas 24 horas foram 36 mortes, boa parte delas no interior do estado. Dado nacional, o Brasil registrou 1.039 mortes, só nas últimas 24 horas, 1.039 pessoas que perderam as vidas aí para o novo coronavírus, um número bastante elevado, infelizmente. Chegando ao total de mortes em todo o país de 24.512 pessoas, um aumento de 4,4% em relação ao último balanço, divulgado neste caso pelo Ministério da Saúde. Mais de 1.000 mortes só nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde. O número de casos agora totalizam aí, o número de casos confirmados do novo coronavírus aqui no Brasil, 391.222 casos confirmados, quase 400 mil casos confirmados, um aumento já de 4,3% em relação ao último boletim epidemiológico emitido pelo Ministério da Saúde. O número de recuperados é um número considerado bastante elevado, são 208.117 pessoas que estão aí em acompanhamento e 158.593 pacientes conseguiram se recuperar. É um número bastante elevado, mas como eu disse, Adalberto, infelizmente, há pessoas que não sobrevivem aí, não conseguem vencer essa batalha e essas outras pessoas têm que sensibilizar numa situação como essa e seguir ainda as recomendações. Adalberto, a gente volta com você, daqui a pouco a gente volta com outras informações aqui no Bom Dia Maranhão. Eduardo Ericeira ao vivo aqui no Bom Dia, são 7h07, você ligado na TV Difusora nessa manhã de quarta-feira. Mandar um alô pro pessoal que está acompanhando a gente nas nossas plataformas digitais, pessoal no Instagram aqui acompanhando, o S. Gleison, o Wagner de Souza, a Mailane Mendes, no Facebook também, pessoal participando, interagindo com a gente. Mande a sua mensagem, qual é a cidade que você está, hein? Manda mensagem para a gente aqui no nosso Instagram e no Facebook também, tá bom? O estoque do banco de leite da maternidade de alta complexidade do Maranhão está com menos de 20% do ideal. Mesmo com a pandemia, a coleta domiciliar continua acontecendo, mas o baixo estoque do alimento preocupa. Mãe de gêmeos, a Adriana faz uma campanha através de vídeos para incentivar a doação de leite materno. Em épocas de pandemia, salve vidas. Doe leite materno. A Adriana e Naila têm um elo firmado. Uma doa, outra recebe. Todos ganham. Nesse momento de pandemia, sou muito grata, de verdade, de coração, em ser doadora de leite e ser doadora de vida. É com imenso prazer que faço parte dessa equipe de solidariedade. O leite materno é um alimento completo, rico em proteínas, vitaminas, anticorpos, gorduras e água. É essencial para o bom desenvolvimento da criança. Quando o bebê nasce a termo, ele consegue mamar na mãe, ótimo. Isso vai beneficiar bastante esse bebê, tanto no que diz respeito à sua alimentação, o seu desenvolvimento cognitivo, motor, afetivo. E para aqueles bebês que são muito pequenininhos, de baixo peso, prematurinhos, esses podem receber os leites de suas mães que são doados para o banco de leite. Além de coletar, processar e distribuir o leite humano a bebês prematuros e de baixo peso, os bancos de leite realizam também orientação e apoio à amamentação. O problema é que a quantidade do material está insuficiente por aqui. No momento, tem apenas 20 litros disponíveis no estoque do banco de leite da maternidade de alta complexidade, quando o ideal é pelo menos 150 litros para atender a demanda. A coleta domiciliar continua acontecendo, obedecendo a todos os protocolos preventivos durante a pandemia. Precisamos alimentar esses bebês com leite humano, porque só o leite humano salva vidas. Então vamos ajudar a salvar a vida desses nossos bebês. Se você quer ser uma doadora, você precisa só ligar para esse número. A equipe do banco de leite vai até seu domicílio, faz todas as orientações com toda a segurança, leva os frascos,
hospitalização, você não precisa vir até os bancos de leite. Portanto, todos os cuidados nesse período de pandemia, mas o importante é a doação, né, gente? Porque você viu aí menos de 20% o estoque, o ideal é 50%, está com 20% ali. Quer dizer, situação bastante complicada e preocupante. Quero mandar um abraço para a Milane Mota, que está em Santa Catarina, acompanhando a nossa programação. Também a Olga Guterres nessa manhã com a gente. O Flavinho Pereira está em Amapá do Maranhão. Um abraço aos amigos aí em Amapá do Maranhão. Em São Mateus, a Luciana Diniz recebe o nosso abraço e todo o povo querido aí de São Mateus. E a Maria do Carmo com a gente também nessa manhã pelo Facebook. Instagram e Facebook, transmissão do nosso Bom Dia. Você compartilha com os amigos, tá bom? São 7h10. Mais de 24 mil pessoas já foram diagnosticadas com a Covid-19. Eduardo deu dado atualizado ainda há pouco para você, não é? Além da capital, outras cidades maranhenses já registraram pelo menos um caso da doença. O Maranhão está entre os 10 estados com o maior número de casos de coronavírus do país. Esta semana chegou a mais de 90% das cidades do estado, um crescimento de quase 600% no número de maranhenses contaminados. Apenas 8 cidades ainda não têm registros confirmados da Covid. Essa ocupação hoje deveria ser menor na capital, mas nós já começamos a receber muitos pacientes do interior do estado. Então, essa ocupação ainda seria menor se não tivéssemos recebendo pacientes que não fossem oriundos da própria capital. De toda sorte, nesse momento, a situação, eu não posso dizer que é de tranquilidade, mas é uma situação estável da nossa rede. E não só o número de casos cresceu, as mortes por coronavírus também. Analisando os números, os óbitos praticamente triplicaram nos últimos 26 dias. No dia 1º de maio, eram 224 mortes. Hoje, são mais de 810, de acordo com o boletim da Secretaria de Saúde. Até o final de abril, a maior parte dos casos, cerca de 90%, estava aqui na Grande Ilha. Mas no último mês, esse cenário mudou. E é o interior do estado que vem registrando a maior demanda de infectados. Mais da metade dos casos. Uma mudança de perspectiva que tem causado preocupação. Segundo a Federação dos Prefeitos do Maranhão, é necessário que os municípios trabalhem no mesmo sentido e faz recomendações. Ela vem orientando os municípios no que é possível para que consigamos sair o mais rápido possível desses problemas da pandemia. E vem pregando o trabalho conjunto de união entre município, estado e federação. Porque o papel da FAMEM é um papel de orientação e, junto disso, buscando que todos os municípios saiam fortalecidos dessa pandemia, que a gente possamos o mais rápido possível voltar a uma normalidade pós-pandêmica. O Ministério Público e a Defensoria recomendaram medidas mais rígidas de isolamento e distanciamento social em Imperatriz. A cidade, que é a segunda maior do estado e em número de casos, tem mais de 1.500 contaminados. Para atender os pacientes mais graves, o governo do Maranhão colocou em operação 3 UTIs aéreas. Elas vão servir, inclusive, para esse deslocamento. É importante a capital ter uma ocupação de leitos menor nesse momento, exatamente para que possa, no futuro, havendo uma dificuldade no interior do estado, receber pacientes dos municípios. Daqui a pouco o secretário de Saúde do Estado, Carlos Lula, vai falar sobre essa questão da aglomeração, esse dado que a gente deu da pesquisa lá de Pelotas, que hoje à tarde tem essa entrevista coletiva em relação à aglomeração de pessoas, muita gente nas praias, na Rua Grande também, e já ele vai falar sobre esse assunto aqui no Bom Dia. São 7h13, 7h13. Pessoal participando com a gente no Instagram, o Juarez Lisboa, grande He-Man, rapaz, acompanhando a gente, o Gomes, o Otaci Oficial, o Cristiano Stifler, acompanhando a nossa programação também pelo Instagram, muita gente participando, entrando e acompanhando ao vivo a programação da Difusora nas nossas plataformas digitais. O Ministério Público do Trabalho lançou um projeto para destinar mais recursos ao combate à Covid-19 aqui no Maranhão. Veja. O Ministério Público do Trabalho no Maranhão lançou no mês de maio o projeto Conciliar e Salvar. A campanha vai permitir a celebração de acordos com até 70% de redução nos débitos das empresas investigadas por irregularidades trabalhistas no Maranhão. Dentro do projeto, todos os recursos obtidos serão destinados para o combate ao novo coronavírus no estado. Desde o início da pandemia, o Ministério Público do Trabalho já destinou cerca de R$1.200.000 para instituições públicas de saúde envolvidas no tratamento de pacientes infectados pela Covid-19. A empresa que tiver intenção em aderir ao projeto deverá entrar no site da Procuradoria Regional do Trabalho
no sistema MPT Digital informar tal intenção. Após a análise do pedido, o acordo poderá ser celebrado com o MPT. A validade deste acordo dependerá da homologação da Justiça do Trabalho. A campanha de conciliação com foco na pandemia aqui no Maranhão é inédita no país. O prazo de adesão se estende de 18 de maio a 10 de junho, em todo o estado. Só poderão participar da campanha as empresas que ainda não firmaram acordo com o Ministério Público do Trabalho em outras ações judiciais. Segundo a Procuradora do Trabalho no Maranhão, é uma oportunidade de minimizar os impactos econômicos negativos trazidos às empresas investigadas. Todas as empresas que estão sendo acionadas pelo Ministério Público do Trabalho no Maranhão poderão aderir ao projeto, com exceção daquelas empresas que já firmaram acordo antes do seu lançamento. São 7h16, você ligado no Bom Dia Maranhão nessa manhã de quarta-feira, ligado aqui na TV Difusora. Em Imperatriz tem sido tranquila a liberação do saque da segunda parcela do auxílio emergencial para os trabalhadores. Vamos ver na reportagem de Jaqueline Teixeira. Com a segunda parcela do lote do auxílio emergencial de R$ 600 liberada, a movimentação nessa agência da Caixa Econômica foi tranquila, sem filas e sem aglomeração. Segundo a Caixa Econômica Federal, o benefício será pago a mais de 7 milhões de trabalhadores. E com os pagamentos desta terça, o banco conclui o pagamento da segunda parcela para os beneficiários que receberam a primeira até 30 de abril e que não fazem parte do programa Bolsa Família. Os novos lotes do auxílio, tanto da primeira parcela para novos aprovados e os que vão receber a segunda, começaram a ser pagos nesta terça-feira, dia 26, mas só para algumas pessoas. Essa segunda parcela só vai ser paga para os trabalhadores inscritos no Cadastro Único ou que se cadastraram por meio do aplicativo e do site e que receberam a primeira parcela até 30 de abril, nascidos em novembro e dezembro, totalizando 5 milhões de trabalhadores. Recebem também os beneficiários do Bolsa Família, cujo NIS termina em 7, além de 700 mil trabalhadores do novo lote de aprovados do benefício, nascidos em setembro. O Gil, como nasceu em fevereiro, a segunda parcela do auxílio só vai estar disponível no mês de junho. Eu vim aí, eles falaram, não, seu Gil, ainda vai receber ainda, só dia 1º de junho. É que vai receber, eu estou doido para receber, né? Porque com essa quarentena, né? Essa situação que está acontecendo. E a gente não está vendendo nada, não está fazendo nada, é escritório fechado, né? Isso aí já é uma ajuda, né? Que dá um apoio. E para os beneficiários que vão receber a segunda parcela e não fazem parte do Bolsa Família, vão receber por meio de conta poupança digital da Caixa, mesmo quem recebeu a primeira parcela em outra conta. Em Imperatriz, são 3 agências da Caixa Econômica Federal funcionando até aos fins de semana para melhorar o atendimento. A situação do benefício pode ser consultada pelo aplicativo do Auxílio Emergencial ou site www.caixa.gov.br. Agora são 7h18 nas nossas plataformas digitais. A participação, Gil Pires está mandando um bom dia para toda a equipe aqui do Bom Dia. Maravilha, Bárbara, Paula Giselda, Luzia Coelho está com a gente também. Muita gente no Facebook da Difusora nesse momento, nessa transmissão ao vivo aqui da Difusora. Obrigado, a gente agradece em nome de toda a nossa equipe no Facebook, também muita gente participando. Olha, mais de 20 novos leitos foram instalados no Hospital Regional de Caxias para atendimento a casos da Covid-19. A unidade vai passar a receber pacientes de quase 30 cidades. 23 leitos foram instalados na unidade de saúde, sendo 10 UTIs para pacientes mais graves e 13 leitos de enfermaria. Todos os pacientes de Caxias e região terão acesso, através da Central Única de Regulação do Estado, aos leitos aqui de terapia intensiva e leitos de média e alta complexidade, né? Como a gente já pode ver, a gente já está com os leitos todos montados, né? Com os respiradores, monitores, as bombas de infusão, né? Que é o que tem em um leito de terapia intensiva, né? A ala para tratamento de pessoas com Covid-19 foi montada aqui, em uma área exclusiva no Hospital Regional Dr. Everaldo Aragão. Diariamente, 80 profissionais de saúde vão se revezar no cuidado com os pacientes. Nós montamos praticamente um hospital separado. A gente tem todo um suporte
separado do hospital. Então, todos os funcionários, os pacientes, eles vão ter entrada e saída independente, não comprometendo o funcionamento do resto do hospital. Dona Maria Ferreira comemorou a chegada de mais leitos hospitalares para ajudar no enfrentamento do novo coronavírus. Aí eu fico muito feliz com essa notícia e eu peço ao povo que confia e que com certeza nós vamos ter solução, porque nós queremos saúde na nossa cidade. O deputado Adelmo Soares visitou as novas instalações do hospital e agradeceu o empenho da Assembleia Legislativa e do governo do Maranhão para combater a pandemia. A deputada Cleide, juntamente comigo, fizemos várias vezes conversa com o secretário Lula, com o governador Flávio Dino, para que Caxias também pudesse ter um espaço como esse aqui, preparado, todo organizado, com parlamentação, com EPIs, com equipamentos de UTI de última geração, equipamentos que possam garantir a sobrevida das pessoas. No próximo bloco, a área do Mercado Central recebe hoje a ação Resgate, com orientações inclusive sobre a Covid-19. E mais, um balanço das notícias de segurança já aqui no Bom Dia também. E olha, termina hoje o prazo de inscrição para o Enem, hein? O Exame Nacional do Ensino Médio. Os detalhes já, 7h21 agora. São 7 horas e mais 24 minutos e você ligado aqui no Bom Dia Maranhão nessa manhã de quarta-feira, gente. O Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas e a Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social realizam daqui a pouco uma ação na área do Mercado Central. É para lá que nós vamos agora com o Eduardo Ericeira, que está ao vivo, tem inclusive entrevistado, já está tudo sendo preparado aí para essa ação. Eduardo. Pois é, Adalberto, aqui no Mercado Central, mais uma ação acontecendo, aí como você disse, CAPS-AD, Sencas também e a Polícia Civil unidas aí para tentar fazer justamente esse trabalho de resgate, conscientização, em um momento de extrema importância aí por conta aí da pandemia do novo coronavírus. Eu vou começar primeiramente com o delegado Joviano Furtado, que é o representante aqui da Polícia Civil, que já está há muito tempo aí também dentro dessas ações, coordenando essas ações. Delegado Joviano Furtado, muito bom dia ao senhor. Explique pra gente, vai ser uma ação semelhante àquelas que já aconteceram? A gente vive um momento diferente agora que é provocado pelo novo coronavírus. Evitando aglomeração, mantendo o distanciamento social, uma ação de resgate que as pessoas que são considerados moradores de rua aqui no Mercado Central, não é isso? Muito bom dia ao senhor. Bom dia a todos. Na realidade, a ação continua sendo a ação resgate, mas ela opera de forma diferente, devido à situação que passamos. Então, o objetivo aqui principal hoje, vacinar os dependentes químicos, oferecer também kits para eles, no caso, máscara, e fazer os exames para saber como é que está a temperatura deles. Oferecemos também tradicionalmente um lanche e estamos oportunizando para aqueles que aceitarem fazer o tratamento, serão encaminhados para o tratamento. E como também os que aceitarem o abrigamento, será também, eles serão encaminhados para o abrigamento lá no Castelão, que está sendo coordenado pelas Sencas. Então, esse trabalho, o que se visa? Visa exatamente a segurança para essas pessoas, porque se um destes aqui for infectado, a possibilidade de outros serem infectados é bastante. Eles compartilham objetos, vivem muito próximos, e esse é o objetivo principal, exatamente evitar que a pandemia atinja esse pessoal de rua, que são bastante frágeis, muito vulneráveis. Delegado, essas ações já vêm sendo realizadas há alguns anos em vários bairros aqui de São Luís. Eu mesmo já acompanhei aqui no Mercado Central, João Paulo, Coab. Desde quando vem sendo realizadas essas ações e qual o balanço que o senhor faz? Essas ações iniciaram no bairro do João Paulo em 2011. Então, o balanço é bastante positivo, porque várias pessoas já foram retiradas das ruas e foram encaminhadas para o tratamento e concluíram o tratamento e já foram reintegradas à sociedade. E é exatamente o que a gente faz. Aqui percebe-se que houve a diminuição de pessoas de situação de rua aqui no próximo Mercado Central, mas ainda é o local de maior concentração. Aqui você percebe que já diminuiu, já estamos no horário da manhã, mas à noite a concentração é grande. E é por isso que as ações, nós fizemos a quinta ação este ano, e 3 foram só aqui no Mercado Central, exatamente para que retirasse essas pessoas e desse a oportunidade para que ela pudesse sair dessa vida. Agradeço pelas informações, delegado Joviano Furtado. Eu vou conversar também com o Marcelo Costa, que é diretor do CAPS-AD, é uma ação conjunta aí, além das Sencas também, que participa dessa ação. Verdade. Marcelo, obrigado pela sua presença. Falar um pouquinho sobre essa importância, Marcelo. A gente vive um momento muito importante de crise sanitária, que tem que ter uma preocupação ainda maior. O que muda das ações anteriores para essa ação agora? Pois é, Ericeira. A gente não tem abandonado essas pessoas aqui que são vulneráveis em nenhum momento durante a pandemia e nem deixamos o CAPS parar de funcionar. Apesar do período de lockdown, a gente continua assistindo
tanto por videoconferência, a gente instalou um modelo de videoconferência onde o médico atende à distância os pacientes. Não deixamos de medicar todos os pacientes que estão nos abrigos da prefeitura. Há de se dizer que a Sencas também tem feito um grande trabalho, porque hoje ela conta com 4 abrigos. Esses 4 abrigos têm mais de 150 pessoas lá abrigadas, lá fora das ruas, nem que seja provisórios. Nós estamos recebendo muitas pessoas já desse abrigo que conseguiram um aluguel social, ou seja, já estão no aluguel social em kitnets, e nessas kitnets eles passam a noite e durante o dia no CAPS, onde eles fazem um tratamento terapêutico, medicamentoso, social, né? E essa ação de hoje, a gente está voltado justamente para esse público que ainda não chegou a ter esses abrigos e que ainda não chegou no CAPS. Não chegou por quê? Não foi por falta de insistência nossa, né? Só esse ano já foram 4 ações como essa. Ano passado foram 19, vocês mesmos acompanharam aqui por muitas vezes a gente insistindo com essas pessoas para saírem das ruas, né? Essa rua é perigosa nesse momento, mais do que nos outros tempos, né? Por conta do coronavírus. Então nós vamos avaliar essas pessoas hoje, clinicamente, para ver se tem alguém apresentando febre, quadro respiratório, né? Se tá algum sintoma que seja passível do Covid. Distribuição de máscara também, quando distribuição de EPIs, né? Das máscaras, álcool em gel, como fizemos lá no começo, antes do dia 22 de março, vamos refazer novamente agora, e vamos também vacinar, porque a gente sabe o quê? Que essa população de rua, infelizmente, ela não está dentro de nenhum parâmetro do Ministério da Saúde. Se fala em idoso, se fala em pessoas com vulnerabilidade por deficiências mentais, deficiências físicas, mas ninguém fala sobre pessoas em situação de rua. Então nós tivemos um olhar especial a essa população, vamos trazer o H1N1, a vacina, para cá hoje, onde toda essa população do entorno da Praça do Mercado, que é a famosa Praça do Mercado, vai ser vacinada. Por que o H1? Não temos a vacina contra o coronavírus, mas o H1N1 é uma doença que baixa a imunidade. Se baixa a imunidade, essa pessoa fica mais sujeita a pegar outras doenças oportunistas. Então a gente está protegendo ele de uma doença e, consequentemente, melhorando a questão da comorbidade de outras. E vamos avaliar. Aqueles que tiverem sintomas, nós vamos fazer lá no CAPS, nós vamos encaminhar para o CAPS, para fazer o teste rápido para coronavírus. Nós temos teste lá no CAPS, então nós vamos ver só aqueles que estão sintomáticos, porque o teste rápido ele é para pacientes sintomáticos, né? A sorologia para coronavírus é que é para pacientes que já tiveram, não para ver se é IgG ou IgM. Mas a gente tem como ver aqueles pacientes sintomáticos para ver se a gente consegue realmente isolá-los e ver se há uma possibilidade melhor da gente evitar um contágio desse na pessoas de rua. Tá ok, Marcelo, obrigado pela sua participação também aqui no Bom Dia Maranhão. Marcelo Costa, diretor do CAPS AD. Antes a gente conversou com o delegado Joviano Furtado, essa operação conjunta que aí devolve também, como você disse, a Adalberto, a Secretaria Municipal da Criança Assistente Social. A gente vai acompanhar a movimentação durante toda essa manhã e mais detalhes a respeito dessa ação a gente traz daqui a pouco, ao meio-dia, na hora D. Adalberto, a gente volta com você. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Ação extremamente importante numa população que é muitas vezes esquecida, gente. Fica na invisibilidade. E o número é grande de pessoas que vivem em situação de rua no Brasil e no Maranhão não é diferente. Tá? Então é importante que ações como essa aconteçam, que bom que está acontecendo. E nesse momento em especial há uma ampliação de uma rede de solidariedade que de fato já existe. Ela está sendo ampliada, ainda bem que ela existe, né? A gente quer registrar, por exemplo, na área do Mercado Central, um trabalho que é feito já durante muitos anos pelo Silvio Babu e toda uma equipe lá no trabalho que hoje tem o nome Projeto Banho de Luz, toda quinta-feira lá no Mercado Central. Você não tem noção da importância que é. Quem tem isso todo dia na sua casa, qualquer hora, a hora que quiser, não tem noção do que é ter acesso, por exemplo, a um banho. E há todo um carinho, um zelo, cuidado dessas pessoas que participam de um projeto como esse. Dando continuidade a esse projeto, também se engajando, ampliando essa rede de amor, de solidariedade, de luz, o pessoal do Laboratório de Desenvolvimento Social, é o Lab 10, você pode entrar no Instagram e conferir lá, tem feito um trabalho belíssimo, eu conheci esse trabalho na semana passada, muita gente envolvida aí nesse projeto. Lab 10 é Laboratório de Desenvolvimento Social, às quintas-feiras e aos sábados, eles vão lá no Mercado Central, inclusive nesse período agora de pandemia, para distribuir alimento, para distribuir máscaras, luvas, enfim, para distribuir, principalmente, gente, sabe, é um gesto solidário dessa equipe que vai crescendo cada vez mais. Tem gente que não pode ir lá no Mercado Central, mas ajuda, colabora, ajudando na sopa, né, nos alimentos, no kit de higiene, por exemplo, que eles recebem. Então fica aqui o registro de todos esses trabalhos que são feitos. E se você tem um trabalho dessa natureza, manda para a gente a informação, a gente tem interesse em divulgar, sim, e vamos divulgar essas ações que são extremamente solidárias. Não podemos perder nunca de vista essa nossa humanidade e, ao mesmo tempo, tão divina, né, que existe em nós. Parabéns para todo mundo. São 7 horas e mais 32 minutos.
O número de enterros vem aumentando nos cemitérios públicos de Imperatriz por conta de mortes, infelizmente relacionadas à Covid-19. Vamos ver. O medo, a angústia e o desgaste emocional fazem parte da rotina diária dos profissionais que atuam no cemitério. De acordo com Valdeci Marques, coordenador dos cemitérios públicos de Imperatriz, a média de sepultamentos no cemitério Bom Jesus era de 4 por dia. Devido às mortes por coronavírus, já são mais de 9. O aumento já atinge mais do que normalmente é demandado do cemitério e da funerária. E nós tínhamos a média aqui no Bom Jesus de 5, 6, 4, 7 sepultamentos diários, né? Média, né? Agora, depois dessa pandemia, aumentou muito. Eu não sei porquê. Não é que esteja morrendo só Covid, mas aumentou muito o número de mortes. Está nos assustando. Diante da nova demanda de sepultamentos, o cemitério agora reservou um espaço exclusivamente para o enterro das vítimas da Covid-19. Os funcionários passam o dia inteiro fazendo novas covas. O cemitério Bom Jesus também viu os recordes de enterros mensais, semanais e até diários serem batidos durante a pandemia, sendo necessário fazer novas contratações para suprir a crescente demanda. Como agora esses dias está muito acarretado de sepultamento, nós estamos pagando para fazer cova particular para poder dar conta, porque está entrando em colapso quase todo dia. Além da preocupação com a saúde mental dos funcionários e a física, como o uso de EPIs pelos funcionários, o coordenador explica que a equipe também foi orientada sobre o trato com familiares, que não podem se despedir de maneira tradicional aos seus entes queridos. São 7 horas e mais 34 minutos, 7h34, você ligado aqui na TV Difusora. A gente falava ainda há pouco daquele projeto lá no Mercado Central, só lembrando, né, que as campanhas em geral dizem o quê? Fique em casa, vá para casa, continue em casa. E que não tem casa para ficar, né? Situação de moradores, pessoas que estão em situação de rua, como é que fica a situação? É bom pensar sobre isso, né? Vamos falar de segurança agora aqui no Bom Dia, vamos lá? Eduardo Bueno apresentou ainda há pouco, o Bandeira 2 está comigo aqui para fazer um balanço das principais notícias das últimas 24 horas, as notícias já inclusive dessa manhã. Eduardo, bom dia. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. Dois homens foram presos em flagrante no bairro da Coama, aqui em São Luís. O que eles estavam fazendo? Qual é a suspeita aí, Eduardo? Então, Adalberto, a suspeita é de roubo, né? Eles não contavam aí que lá nas proximidades da loja onde eles estavam praticando esse roubo, existia uma câmera de segurança do CIOPS que conseguiu registrar, então, toda a ação criminosa. Logo, a polícia foi acionada e conseguiu fazer a detenção dos dois suspeitos. O que estava do lado de fora era o mototaxista, você acompanha aí nas imagens, ele está de camisa amarela. Ele estaria então, segundo a polícia militar, dando apoio ao outro suspeito que estava do lado de dentro da loja. Eles teriam roubado aí uma impressora. Então, agora eles foram levados para a delegacia e vão responder aí pelo crime que cometeram. Isso vai ficar agora a cargo da Polícia Civil, que deve investigar e esclarecer os fatos. Bueno, a Polícia Civil aqui do Estado, por meio da 9ª Delegacia Regional de Açailândia, prendeu em flagrante um homem pela prática dos crimes de estupro de vulnerável e ainda posse ilegal de arma de fogo, foi isso? Foi isso, Adalberto. Esse crime aconteceu na zona rural, lá do município de Açailândia, aqui no interior do estado. E foi o seguinte, na noite de segunda-feira, as duas meninas de 11 anos foram levadas até o Conselho Tutelar e lá prestaram aí o seu depoimento dizendo que estavam sendo abusadas pelo próprio pai, acredite. Deus do céu. E, inclusive, contaram que dentro da casa existiam, então, essas armas de fogo que também provavelmente teriam sido utilizadas para intimidar essas duas garotas. Quando foi ontem, a Polícia Civil, então, montou uma operação com diversas delegacias aí lá de Açailândia, foi para lá, para o local e conseguiu constatar, não só prender e autuar esse homem pelo crime de estupro de vulnerável, já que as meninas têm 11 anos e foram abusadas, o próprio pai abusando das filhas, como também as armas de fogo foram encontradas aí dentro da residência e agora ele vai ter que responder por esses dois crimes. Ele já foi autuado e foi encaminhado para a unidade prisional lá de Açailândia, onde vai ficar à disposição da Justiça. Obrigado, Bueno. Até amanhã. Até amanhã, Adalberto. Eduardo Bueno está apresentando o Bandeira 2, gente, 6 da manhã cedinho aqui na TV Difusora com toda a nossa equipe nas férias aí do Silvan Alves. Quero mandar um alô aqui, um abraço. O pessoal que acompanha a gente no Facebook, a Milena Mota, que está lá em Santa Catarina, o Manuel Filho em Brasília, o José Francisco Souza Reis está em Santa Catarina também, o Deusdete da Silva está em Monção, aqui no Maranhão,
muita gente acompanhando o Bom Dia nas nossas plataformas digitais. Se aproveita e compartilha com os amigos também, tá? São 7 horas e 37 minutos. E atenção, hein? Termina hoje o prazo para inscrição dos candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Aliás, o Enem foi, inclusive, as provas foram adiadas, a inscrição também foi prorrogada, mas tem jeito não, gente. Hoje é o último dia. Não é isso mesmo, Eduardo Ericeira? Pois é, Adalberto, teve que ter essa adaptação toda aí de remarcação na inscrição aí dos candidatos, também na remarcação das datas das provas, tanto digital quanto presencial, justamente por conta da pandemia provocada pelo novo coronavírus. Há esse fator complicatório, né? Os alunos não estão tendo aulas presenciais, a grande maioria deles, pelo menos uma boa parte deles não está tendo essa aula presencial, a aula apenas virtual, e por conta disso, de toda essa dificuldade trazida por conta aí do novo coronavírus, essa pandemia em todo o mundo, teve que ser remarcadas essas datas, tanto de inscrição quanto de realização das provas. Para as pessoas interessadas em realizar o Enem, elas ganharam 5 dias. A prorrogação vai até hoje, até às 23 horas e 59 minutos, faltando 1 minuto aí para a virada para quinta-feira, no caso, as pessoas podem fazer as inscrições. Até agora, segundo o Ministério da Educação, mais de 5 milhões de pessoas se inscreveram. Até a data limite, aquela data anterior, há 5 dias atrás, eram 4 milhões. Então aumentou bastante, pelo menos 1 milhão de pessoas fizeram essas inscrições aí para o Enem, nesses 5 dias que teve de prorrogação para essa inscrição. Lembrando que a inscrição pode ser feita aí na página do participante, das pessoas que desejam fazer o Enem 2020. Está acontecendo uma consulta pública para as pessoas decidirem qual a melhor data a ser realizada essas provas. Deve ser prorrogada de 30 a 60 dias, mas pode ser que esse prazo ainda seja prorrogado ainda mais, a priori seja de 30 a 60 dias, mas isso tudo depende também da questão da pandemia do novo coronavírus. Essa consulta pública que está sendo realizada pelo Ministério da Educação, e quem está fazendo justamente, dando sua opinião, opinando, são os candidatos, as pessoas que fizeram a inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio. Lembrando que a taxa é de R$ 85 para aquelas pessoas que desejam fazer a inscrição, e há também aquelas pessoas que têm direito a não efetuar o pagamento, não fazer o pagamento para fazer a prova, elas têm que fazer também, declarar no ato da inscrição. Lembrando também que a questão das aulas aqui no Maranhão, Adalberto, ontem o secretário estadual de Educação, Felipe Camarão, se manifestou. Estão acontecendo várias reuniões, inclusive com gestores estaduais. O secretário está ouvindo gestores estaduais que trabalham em outros municípios, para justamente saber, aí ter ideia de quando vai ser retomada as aulas aqui no estado do Maranhão. Por enquanto, não há ainda nenhuma data definida de retomada das aulas aqui no estado do Maranhão. Isso vai acontecer de forma gradual, o secretário de Educação tem feito essa avaliação diariamente, vai acontecer de forma gradual, mas ainda não há nada confirmado. Ontem aconteceu mais uma reunião, está prevista a volta das unidades administrativas no dia 1º de junho e atendimento ao público a partir do dia 7 de junho. Mas isso aí é apenas a confirmação que foi repassada pelo secretário de Educação, unidades administrativas, 1º de junho, atendimento ao público a partir do dia 7 de junho. Mas a retomada das aulas presenciais ainda não há uma data definida. A Secretaria de Educação também tem se manifestado ao longo dos dias, informando inclusive os pais, estudantes, aí que são os maiores interessados em toda essa causa. Mas por enquanto ainda não há uma data definida para a retomada aí das aulas aqui no estado do Maranhão. Lembrando que reuniões acontecem quase que diariamente, e também tem as aulas online para tentar pelo menos minimizar todo o impacto negativo que vem sendo trazido pela pandemia provocada pelo novo coronavírus. Na educação não é diferente. A gente volta com você, Adalberto Melo. Obrigado, Eduardo. Está aí, Eduardo, trazendo informação ao vivo para vocês, girando aqui pela cidade, pela capital São Luís. Vamos para o intervalo? No próximo bloco, Câmara dos Deputados aprova ajuda emergencial ao setor cultural, hein? E mais, academias alugam equipamentos para quem quer manter a forma em casa. Uma alternativa aí, né? São 7 horas e 42 minutos. O Bom Dia volta já já. São 7 horas e 45 minutos de volta. Bom Dia ao vivo para todo o estado. Mandar um alô pro pessoal que está acompanhando a gente nas redes sociais. Tem aqui no Instagram, acompanhando a gente, o Pereira Antônio Santos, ligado com a gente no Instagram. No Facebook, a Fabiana Moreira, o Paulo Ricardo Lima, também o Paulo Ricardo que está lá, inclusive em Matões do Norte. A Fabiana Moreira acompanha a gente também no bairro do Coroadinho, aqui na capital. E o Venâncio Silva está com a gente também nas redes sociais, acompanhando o Bom Dia.
O Senado aprovou a requisição obrigatória de leitos privados pelo SUS. E a Câmara dos Deputados aprovou ontem um projeto de auxílio ao setor cultural no período de pandemia. A gente falou sobre isso aqui no Bom Dia, né? Foi aprovado ontem na Câmara, segue para o Senado. Eduardo Ericeira tem os detalhes para nós. Eduardo. Pois é, Adalberto, dois assuntos importantes, né, que vêm sendo votados aí no Congresso Nacional. São vários projetos de lei, medidas provisórias, enfim, várias alternativas aí para tentar diminuir, minimizar os impactos negativos trazidos pela pandemia do novo coronavírus. E aí duas áreas de extrema importância, que é justamente a área da saúde, nesse projeto que foi aprovado pelo Senado, e na área cultural também, que vem sofrendo aí um baque muito grande pela pandemia provocada pelo novo coronavírus, que foi aprovado na Câmara dos Deputados. No Senado Federal, a ideia é aproveitar os leitos de hospitais privados que estejam reservados ao tratamento do novo coronavírus, porém não estão ocupados, ou seja, estão ociosos. A matéria segue agora para análise da Câmara dos Deputados. O projeto teve autoria de vários senadores do PT, com coautoria também da senadora Zenaide Maia, do PROS, do Rio Grande do Norte, foi relatado por Humberto Costa, do PT. De acordo com o projeto, o poder público local, prefeitura ou governo estadual requisitaria o leito de determinado hospital privado, considerando as condições de ociosidade, como eu disse, e negociaria com esse hospital como seria feita a requisição. O texto prevê ainda que o governo poderá pagar pelo leito e fará a administração deste leito enquanto o paciente do SUS estiver utilizando. O projeto determina ainda que o uso compulsório deverá ser precedido da tentativa de contratação emergencial que segue os trâmites legais previstos com o devido chamamento público. A gente, inclusive, sobre esse assunto, Adalberto, o governador Flávio Dino já havia declarado aqui em coletiva, também utilizando as redes sociais, que a questão dos leitos tem que seguir aí o que preconiza o Sistema Único de Saúde, que é a disponibilização da saúde aí para todas as pessoas. Já a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei Aldir Blanc, que prevê ajuda aí de 3 bilhões de reais ao setor cultural em todo o país, enquanto estiverem em vigor as medidas de distanciamento social adotadas para evitar a propagação do novo coronavírus. O nome da lei foi proposto aí pela deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, relatora da matéria, em homenagem ao compositor e escritor que morreu no início desse mês no Rio de Janeiro, após contrair justamente a doença, vítima da Covid-19. O projeto de lei segue agora para tramitação no Senado Federal. De acordo com o texto aprovado em plenário, o dinheiro será repassado aos estados, municípios e ao Distrito Federal. As unidades federativas vão aplicar os recursos em subsídios mensais para manutenção de espaços como teatros, salas de cinema e em outros instrumentos, como editais, chamadas públicas e prêmios para a classe artística. Conforme descrito na proposta inicial de lei, apresentada por mais de 25 deputados, o setor cultural movimenta mais de 2% do produto interno bruto, mais de 2% do PIB em todo o país. É uma quantidade bastante elevada, considerável aí. 2% do PIB é movimentado aí justamente pela classe artística, pelo setor cultural em todo o país. A gente volta com você, desejando uma ótima quarta-feira a todos, de muita saúde e consciência. Adalberto Melo. Verdade, Eduardo. Além desses 5% aí, além dos 2% do PIB, 5% dos trabalhadores estão ligados aí a essa área cultural. Obrigado, Eduardo. Até amanhã. Até o nosso Eduardo Ericeira com a gente ao vivo aqui no Bom Dia. São 7h49. Em entrevista à TV Difusora, o secretário de Saúde do Estado, Carlos Lula, comentou a grande movimentação nas praias da capital e também na Rua Grande, no centro comercial, com o fim do lockdown aqui na capital maranhense. Vamos ouvir o secretário. Não pode cometer o erro de achar que porque cumprimos o lockdown, o pior já passou. Muito pelo contrário. O horizonte para São Luís, ele é bom, ele não é ruim. A gente teve uma diminuição do número de pessoas à procura de nossas unidades hospitalares, diminuiu bastante em consideração o mês de abril. A gente tinha uma média de 697 pessoas por dia por UPA aqui na capital. Essa média hoje é de menos de 300 pessoas por dia, mas a taxa de reprodução no estado é muito elevada em razão do número de casos que a gente tem no interior. De sorte que a gente já vai ter muitas semanas pela frente. A gente não passou pelo pior. Não dá para voltar à normalidade, não é hora de ir à praia, não é hora de ir ao comércio, não é. É momento da gente continuar com as regras de distanciamento social, porque só uma pequena parcela da população foi infectada. Ainda falta muito. Se a gente não tiver remédio, se a gente não tiver vacina, vão morrer aos milhares no Brasil inteiro se a gente não cumprir as regras de distanciamento.
Ficou claro, né, gente? Deu para entender. Então, não acabou tudo, a vida voltou ao normal, não. Vai levar um tempo, inclusive, para a gente voltar àquela condição de antes, um bom tempo, um tempo considerável. É preciso viver ainda esse tempo de adaptação e, em especial agora, além da adaptação, um tempo de cuidado, muito cuidado. São 7 horas e mais 51 minutos, 7h51. Será que vai chover? É a pergunta do dia. Hoje é quarta-feira, em São Luís, tempo parcialmente nublado com possibilidade de chuviscos, hein? Mínima de 24, máxima de 31 graus. Na segunda maior cidade do estado, Imperatriz, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva leve. A mínima é 22 e a máxima é de 31 graus. Em Caxias, na região dos Cocais, céu parcialmente nublado, com possibilidade sim, mas de chuviscos por lá. Mínima de 21 e a máxima 30 graus. Mais 3 cidades do nosso mapa, parceria com o LabMet, Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão, Itapecurumiri com céu parcialmente nublado, com pouca chance de chuva hoje. Mínima de 22, máxima de 31 graus. Mandar um abraço aos amigos que nos acompanham na cidade de Barra do Corda, nos dão aí o carinho da audiência nessa bela cidade aqui do estado. Barra do Corda hoje com céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva leve, mínima de 21, máxima de 31 graus. Vamos para a Baixada Maranhense, vamos pegar o ferryboat, vamos para Pinheiro, porque lá céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva leve. Em Pinheiro hoje a mínima é de 23 e a máxima é de 32 graus. Parceria aqui da TV Difusora com o Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. São pesquisadores aqui do nosso estado que todos os dias têm essa informação. Aliás, você pode entrar na página do NUGEL, no Núcleo Geoambiental da Universidade Estadual do Maranhão, e conferir a previsão do tempo feita aqui pela equipe aqui do estado do Maranhão, equipe da UEMA no caso. São 7 horas e mais 52 minutos, 7h52. Militares do Exército participaram de uma ação de higienização em paradas de ônibus. O trabalho de combate à Covid-19 foi realizado em avenidas da capital e outras 4 cidades do estado. 10 militares do 24º Batalhão de Infantaria de Selva participaram da ação. Foram higienizadas as paradas de ônibus localizadas na Avenida São Marçal, onde está sediado o Batalhão Barão de Caxias, e também pontos de ônibus na Avenida Kennedy. Uma área também de comércio, onde as pessoas circulam com grande frequência, né? Ainda mais agora com a abertura gradativa do comércio aqui em São Luís, de forma que a gente possa contribuir, somar ao esforço do poder público, que também tem feito esse trabalho de higienização dos pontos de ônibus, dos locais de aglomeração, de forma que a gente possa contribuir para um ambiente ainda mais protegido para a população. Só aqui na capital São Luís foram cerca de 40 ações realizadas pelo Exército Brasileiro. Em todo o estado foram quase 100 ações, não só de higienização, mas também de conscientização da população. O trabalho aconteceu na capital São Luís e ainda nos municípios de Imperatriz, Caxias, Codó e Pedreiras. A higienização aconteceu em vários espaços públicos, unidades de saúde, além de unidades prisionais, rodoviária e aeroporto. Desde o início dessa crise da pandemia do coronavírus, foi estabelecido um centro de operações, onde nós, do 24 BIS, buscamos a aproximação com representantes de todas as esferas do poder público, instituições de nível federal, estadual, municipal e até mesmo de entidades privadas, para nos colocarmos à disposição de todas as ações que foram colocadas em prática em prol da sociedade ludovicense. Ainda segundo o comandante do 24º BIS, o trabalho será realizado enquanto durar a pandemia provocada pelo novo coronavírus. Infelizmente, essa é uma operação que a gente não vislumbra ainda o término. Ela não tem fim marcado por enquanto. Porém, permanecemos inteiramente à disposição durante todo esse período de crise, estendendo a mão amiga do Exército Brasileiro para a sociedade. Olha, para amenizar os prejuízos durante a crise provocada pela pandemia da Covid-19, donos de academias de São Luís também estão em busca aí de algumas alternativas, não é? Alguns estão apostando no aluguel de equipamentos para quem decidiu manter as atividades físicas em casa. A academia em casa foi uma forma que Lucas e o irmão encontraram de manter o corpo em movimento, mas sem correr riscos em aglomerações. A rotina de treinos está mantida, as adequações foram necessárias. E isso manteve ainda meus treinos. Não chegou a aproximar, mas a gente teve uma coisa muito mais perto do que a gente teria na academia.
O aluguel de equipamentos surgiu exatamente nessa pandemia para suprir o interesse do cliente e também do empresário, mas não representa nem mesmo 1/3 daquilo que seria arrecadado caso as academias estivessem funcionando normalmente. Os equipamentos mais pesados não têm muita saída, os demais serão alugados até o retorno das atividades. Entendemos que realmente o nosso ramo traz um fluxo e uma rotatividade muito grande de pessoas para um ambiente. Então, todo mundo ficou um pouco desassistido. Pensamos rapidamente e agimos fazendo o quê? Alugando todo o nosso equipamento, nosso material de treino, né? Claro que as máquinas maiores, algumas são inviáveis, mas os campeões foram os halteres, as barras, as anilhas, um kettlebell, um step, jump, e a parte de aeróbico foram as bicicletas de spinning. Na Academia de Marcos também houve locação de vários equipamentos, mas ele já se prepara para um retorno seguro, quando houver a autorização dos órgãos competentes. Está sendo elaborado um protocolo que garante a reabertura de acordo com as regras sanitárias. Nós fizemos um protocolo, baseado na Associação Brasileira de Academias, que preconiza o que já é de conhecimento público. Um distanciamento mínimo para a segurança, higiene constante dos equipamentos e, principalmente, informar, fazer com que educar as pessoas que estão utilizando os serviços, que é preciso uma nova maneira, um novo normal, uma nova maneira de conduzir a prática de atividade física. Realmente adaptação para todos, né? Olha, mandar um abraço para o Bernardo Moraes, que está com a gente no Facebook, o Pedro Mota, a Elisângela está parabenizando toda a equipe do Bom Dia, o Edir Viega está dizendo o seguinte, o distanciamento não resolve sozinho, né? Se é um vírus, temos que fortalecer o organismo, Edir Viega. Está, portanto, dando essa observação aqui, é importante sim que a gente cuide, sem dúvida alguma, de fortalecer o organismo. Um abraço também para o nosso John Coutrinho, rapaz, que está aí, vai estar de volta amanhã, se Deus quiser, aqui no nosso Bom Dia Maranhão, tá bom? Outras notícias você confere no nosso portal MA10. Chegou a quarta-feira e a gente está junto aqui para você, levando informação amanhã cedinho, a partir das 7 horas da manhã. Vamos falar de vários assuntos, inclusive vamos falar sobre algumas ações importantes do Porto do Itaqui, dados importantes em relação à economia. Claro que a gente está vivendo esse período agora, né, de pandemia, afeta diretamente a área econômica, mas temos algumas informações importantes para dar para você sobre esse assunto amanhã no Bom Dia. A gente se encontra então às 7 depois do Bandeira 2. Fique agora com o Primeiro Impacto. Na hora do almoço, já sabe, hein? Informação na hora do almoço é aqui na TV Difusora com Hora D. Tchau, tchau. Até amanhã.